Olá, meu nome é Karen Fagundes, eu sou coach de relacionamentos e mentora para mulheres. Nesse vídeo eu vou reagir o que tem acontecido ali com a vida da Ana Hickman sobre a agressão. Vamos lá? Nós começamos a discutir, ele começou primeiro a reclamar de novo, como eu já tinha feito diversas outras vezes, de que eu não tinha o direito de falar assim com o nosso filho, que a gente não ia perder nada, que a gente não ia mudar de casa, que era tudo uma grande mentira, e que eu era uma louca e que eu tinha que parar com isso, que eu tava traumatizando o nosso menino. E na hora eu olhei e falei assim, para de mentir. A gente precisa preparar o Alezinho, porque muita coisa vai mudar. E eu não posso ser responsável ou me continuar mentindo pra ele como você tá fazendo o que fez tanto tempo pra mim. A gente precisa conversar e prepará-lo, porque mais cedo ou mais tarde mudanças acontecerão. E ele é muito apegado a algumas coisas, eu não quero que ele sofra. Ali a gente vê uma mãe protegendo seu filho, né? Ana Hickman viu que ia impactar a vida do filho. Certas coisas que ela descobriu. Por isso virou a chave, por isso ela resolveu tomar uma atitude. E exatamente esse motivo de admitir os problemas que ele não gostou. E isso, a briga começou a ficar mais acalorada, as coisas que ele veio começou a falar comigo, e nessa o Alezinho, meu filho, começou a gritar também, pedindo, parem de brigar, porque essas brigas eram constantes dentro de casa. Não foi a primeira briga verbal que nós tivemos. E aí o Alezinho levanta da mesa, ele começa a ir, ele corre pra... Brigas eram constantes dentro de casa. Isso criou uma rotina, onde o filho já presenciou várias vezes essas brigas verbais. Isso daí era normal. E ele ficou mais alterado, calorosa, como ela falou, porque ele foi desmascarado. Nenhum psicopata, nenhum narcisista, nenhum agressor gosta de ser desmascarado, né? A verdade dói pra qualquer pessoa, mas para um agressor, para uma pessoa com essa índole, dói muito mais. Tem uma pessoa que trabalha comigo, ela vai atrás dele pra acalmá-lo, e o Alexandre continua, segue o Alezinho na parte da piscina. Tá vendo o que sua mãe tá fazendo? E continua aquele massacre de falar, sua mãe é louca, ela tem que parar com isso, Alezinho, calma filho, vem cá, o papai vai conversar com você, sua mãe tá mentindo, ela é louca. E aquilo eu falei assim, para com isso, você tá criando mais uma vez uma mentira, para de mentir pro nosso filho, para de mentir pra mim. E aí sim o negócio começou a esquentar com relação às palavras e tudo mais. Foi onde eu pedi pra essa pessoa levá-lo pra parte de trás da casa, porque nós temos a casa, todo mundo conhece, uma casa que eu já mostrei muito em rede social, enfim. Pra mim, né, a sua mãe é louca, ele falou bem assim pro filho, porque manipulando, né, as pessoas ao redor, é exatamente isso que o agressor faz, ele manipula e jogando a culpa em você, né. E assim, a Ana Hickman, ela tem posses, tem dinheiro, tem uma casa linda, né, a custa os benefícios do esforço do trabalho dela, que ela tem a empregada que pôde levar o filho pra outro cômodo. Mas, e você? E a mulher que não tem? Que os filhos têm que presenciar, né? Que triste isso. O Alexandre também começou a gritar, continuou, os gritos começaram, a briga continuou, me chamando de louca, que eu tava descompensada, que eu tava inventando coisas. E aí eu olhei pra ele e falei assim, do jeito que ele veio pra cima com o corpo, eu falei assim, você vai me bater? Você não vai ter coragem. É porque ela desafiou ele, né? Nenhum psicopata, ele gosta de ser desafiado. Então ela, você vai me bater? Por quê? O que acontece? Se porventura ele fosse, né, que ele batesse, a culpa é dela. Vai ser sempre culpa da outra, porque a responsabilidade não é minha, é tua, você me desafiou. Então ele já tava com raiva por ser desmascarado. Ele já tava com raiva, né, ainda mais desmascarado na frente do filho, enfim, ele já sabia que ela sabia de muita coisa. Já tava com raiva ali. Aí, mais desafiado, você vai me bater mesmo, né? Aí se eu te bato, a culpa é tua, porque foi tu que me enfrentou. Exatamente isso na cabeça do manipulador. De me bater depois de tudo. Se você não admitir as mentiras, eu entendo. Agora você vai me bater. E nessa, quando eu falei isso, aí a feição dele mudou totalmente. E ele veio sim pra me dar uma cabeçada. Ele jogou o corpo e veio pra cima. Ele não me acertou porque eu me esquivei. E no que eu me esquivei, eu fui buscar o meu celular, que tava no balcão da churrasqueira logo atrás. Eu me virei, peguei esse celular e falei pra ele, se você vier pra cima de mim, eu vou chamar a polícia. Falei isso uma, falei isso duas, falei isso três. E aí ele veio pra cima de mim, tentou me agarrar, me abraçar, pra que eu não deixar. Não sei se ele não tava acreditando que eu fosse fazer isso. Mas ele tinha esse hábito de quando ele tinha esse hábito, né, de me agarrar. E é o hábito que muitos agressores têm, né? Muitas vezes é que nem ele tinha esse hábito de agarrar até que ela se acalmasse, a poeira baixa, eu fico calminho, depois continua as mesmas rotinas e vida que segue. Tem mulheres que recebem flores, tem mulheres que recebem jantares, palavras carinhosas, eu te amo, uma noite linda, maravilhosa, pra acalmar tudo aquilo que eu fiz. E isso cria-se uma rotina. É um filho mimado que tu tá criando, né? Como se fosse um filho mimado. O filho vai lá, pronta, faz o que faz, você xinga, mas daí ele chora e você continua cedendo. Até quando você vai continuar cedendo? Você vai aceitar muitas coisas por conta de uma flor, de uma rosa, de um eu te amo, de um presente, que acontece muitas mulheres, porque ela pensa assim, poxa, é minha família, né? Ai, mas ele é um bom pai, mas ele é tão carinhoso em outros sentidos, e você vai aceitando a sendo desvalorizada, você vai aceitando receber migalhas. É isso que acontece com a maioria das vítimas, das mulheres, que acontece assim. Tava perdendo na conversa, na briga verbal, porque eram frequentes essas brigas, e vinha me agarrava com força pra eu não sair, porque eu falava assim, não chega perto de mim, não me encosta, não me toca. Aí ele começou a perder o controle mais ainda, eu corri, eu comecei a gritar, pedindo socorro, sempre quem, a força que eu tinha, eu gritei muito. Eu gritava, socorro, chama a polícia, 190. Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. E nessa, eu consegui me desvencilhar dele e eu fui pra cozinha, porque eu queria me trancar na cozinha. Eu fiquei com medo dele, com muito medo. E a minha cozinha tem uma porta de correr, e quando eu fui tentar fechar a porta, ele começou a segurar e a gente começou a brigar e lutar, pra poder tentar, ele tentando segurar a porta aberta e eu tentando fechar. Quando ele viu que ele não ia conseguir, que eu não ia ter me largar a porta, ele pega essa porta e bate com toda a força. É a mão que eu tava segurando o celular. Ele fecha a porta exatamente na parte aqui do meu cotovelo. Eu acho que eu tava com a adrenalina e o sangue quente tão forte que na hora eu não senti dor. Mas os meus cachorros estavam atrás de mim, a Fanny e o Joaquim, latindo muito por conta da briga. Eles não... Como eu já tinha visto o Alexandre gritar muitas vezes, toda vez que ele gritava, os cachorros ficavam muito alterados em casa. E eu gritei, pega.
E o Joaquim pegou. O meu cachorro voou pra cima dele e eu consegui fechar a porta. E eu gritei, pega, e o Joaquim pegou, né? E pra quem não sabe, pra quem não viu, a Ana Hickman, ela tirou esse cachorro de maus tratos da rua, que tava ali passando por uma necessidade, tava machucado, cuidou, amou e adotou esse cachorrinho lindo, maravilhoso. E no vídeo que ela resgata, o Alexandre fala, você tem 2 miolos a menos, né? Ou seja, o cachorro tem 350 milhões de miolos a mais do que o próprio Alexandre, né? Ele, a defender a sua amada, né, que lhe deu amor, ele foi e avançou, e foi ele que salvou ali, né, naquela situação ela, por causa disso. Então, perceba os sinais, tá, lindona? Se você tá se envolvendo com alguém, e esse alguém, ele trata quem tem vulnerabilidade menor, inferior que ele, um cachorro, um idoso, uma criança, alguém, um ser subordinado, uma empregada, alguém que vai servir ele trata essa pessoa, inferiorizando essa pessoa, maltratando, ele não tem nenhum tipo de compaixão ao ver um animalzinho. Esse cara não merece estar do teu lado, não merece. É uma pessoa que não... Quem não gosta de animais, não precisa assim conviver, mas não ter nem um mínimo de compaixão, essa pessoa não merece estar do teu lado. É porque não vai ter um mínimo de amor e compaixão contigo mesmo. Eu só não consegui fechar a janela que ficava em cima da pia. Exatamente nessa fração de segundos eu me sentei na mesa, eu já não mexia mais meu braço, ficou bem inchado. Já não conseguia mais ter movimento, eu botei o telefone em cima da mesa e eu vi que ele foi em direção à cozinha e ele gritava assim, larga esse telefone, eu falei assim, não entra. Ele abriu, ele ia pular a janela, ele só parou quando eu liguei 190, foram 3 toques. A polícia atendeu do outro lado. Ele parou, né? Porque ele viu que ela ia ter atitude. Porque até então, na cabeça dele, era aquela rotina. Eu vou gritar, vou brigar, igual como era, mas eu não vou ter nenhum tipo de atitude. Mas quando ele viu que realmente a gota d'água caiu no copo cheio e, né, e desmoronou, ele saiu de casa. Ele ficou com medo, porque ele estava ali sendo descoberto, estava sendo desmascarado e ela tomou uma atitude por sua vez. O Alexandre sempre teve um temperamento muito difícil. Explosivo, agressivo. Nunca tinha sido físico comigo, mas agressividade de falar comigo, nossa. Com quem tava ao redor, muito. Preconceituoso pra caramba. Nunca tinha sido físico, né? Mas sempre comigo ou com quem estava ao redor. O homem que ele é assim com outras pessoas, ele vai ser assim com você até chegar ao nível de que vai sim ser pro físico. Quem tem palavras de desordem, quem tem essa fala verbalmente, pode ser que chegue um nível que eu vou sim, né? Trazer isso pro físico. Fui tentar entender o que tava rolando. Só que ele não deixava transparecer e não deixava claro o que era. A não ser a partir do momento que eu no escritório começo a escutar, não, ele tá preocupado com os negócios, com as dívidas. Eu falei, poxa, preciso saber o que tá acontecendo. Vou em busca dessas informações. Olha o que tá acontecendo aí, de um time, me fala. E aí foi onde eu comecei a me deparar com grandes mentiras. Existem dívidas, e não são dívidas pequenas. Foi mentiras, porque o manipulador é assim, ele é um mentiroso nato. Ele não vai mentir. A Ana Hickman tem posses, tem dinheiro, né? Mas foi uma puta solta que ela viu ali, ela começou a procurar e tem mais coisas que vai por vir. Assim como você. Tu acha que é somente, ele é grosso comigo. É somente isso? É somente? Não. O homem que é assim, ele tende a mentir outras e outras coisas, traições, até mesmo mentiras financeiras, onde ele vai gastar e você não vai saber, vai ganhar dinheiro de algum outro momento, vai gastar em outro lugar e você nem vai saber, traições com outras mulheres, N coisas que ele vai mentir, porque o narcisista, o psicopata, ele é um mentiroso nato, é dele, é da índole dele mentir. E a mentira foi aumentando, né, que eu não sei nem como é que ele aguentou há 23 anos assim. A única pessoa que eu dizia categoricamente, o único que eu confio 100% é nele. E aí acontece o quê? Quando eu chegava lá, me aproximava, por que você não tá se cuidando? Você tá gorda? Cuidado, tá? Ninguém vai te querer velha. O tempo tá passando. Falei, poxa, o tempo passa pra todo mundo. Eu me sinto muito bem. Então vai destruindo a autoestima, né? Uma das primeiras coisas, sinais, assim, de um relacionamento tóxico é exatamente isso. Ele destrói tua autoestima pra fazer você perceber que é somente ele que vai te querer. Pra te desestimular a ter um poder, a ter um certo tipo de pensamento. Eu vou sair dessa relação, porque na cabeça do manipulador é assim. Eu vou tirar, vou desestimular ela, vou fazer ela acreditar que ela é feia, que ela é horrorosa, pra que ela não tenha mais nada com ninguém, ou nesse sentido assim. Na cabeça dele é assim que pensa, tá? Como se um outro alguém fosse algo que tem que ter uma outra pessoa. Mas aí você pensa assim, a Ana Hickman é rica, é linda, ela tem dinheiro, ela pode fazer plásticas, e eu que ele me desestimula e realmente eu tô acima do peso, e realmente eu tô flácida, tive filhos, e realmente eu não tenho dinheiro pra me cuidar. Se você tá ruim, você tá se sentindo assim, você vai tratar de arrumar alguma coisa pra você mesmo se melhorar. Faz uma renda extra, né? Se o seu parceiro te ama, ele vai te apoiar e não te desestimular, é diferente. Se ele te desestimula, te bota lá embaixo, isso é um sinal de relacionamento tóxico, porque a pessoa que te ama, ela vai te amar da maneira que você é. Se você não está contente com você, a pessoa que te ama vai te auxiliar, te ajudar para que você modifique. Mas se você está contente assim, você gosta e a pessoa te desestimula, é um sinal de que você tem que mandar essa pessoa para bem longe de você. Tá, mas ninguém quer uma Ana Hickman velha. Ninguém quer uma gorda. Tá vendo seu peso? Pelo amor de Deus, presta atenção. E ele controlava a minha agenda pra qualquer coisa. Eu não tô falando só dos meus trabalhos. Ele determinava quando era dia da academia, ele determinava quando era um médico, inclusive tava me azucrinando, me perseguindo pra parte de cirurgia plástica, porque depois que eu tive meu filho, que eu tinha que fazer isso. Sábado, eu acho que foi aquela ligação, foi algo que eu já tinha prometido pra mim mesmo, que se um dia acontecesse comigo, assim como aconteceu com a minha mãe, eu não deixaria levar pra adiante. Mas eu também eu não fazia noção que aquilo seria
o pontapé inicial para muita coisa ruim aparecer. Eu ainda não posso entrar em detalhes porque a justiça está investigando. Existe uma grande investigação de fraude, desvio, falsidade ideológica. É a única coisa que eu posso falar por enquanto. E eu tenho que esperar para saber qual é o tamanho disso tudo. Eu achei que eu tinha chegado no momento da minha história que estava bem financeiramente, patrimônio, as empresas indo super bem, meu filho maravilhoso, exemplo na escola, a gente podendo curtir algumas situações. Eu falei, poxa, eu vou chegar no momento agora que eu não vou precisar fazer todos os dias aquilo que eu fiz há tempos atrás. E tinha uma fase da minha vida que eu não tinha férias. Eu trabalhava de dezembro a dezembro, virava Natal, Ano Novo. E aí a vida foi melhorando, graças a Deus, e construí isso tudo. Eu falei, caramba, agora eu vou poder viver aquilo que eu sempre sonhei. Eu vou poder trazer cada vez mais a minha família pra perto, por mais que ele tentasse tirar todo mundo de perto de mim. Eu sempre dava um jeito de ter todo mundo perto. Por isso que minha casa é grande, por isso que eu tenho tantos quartos. É uma das coisas mais importantes e especiais pra mim. Isso eu não vou perder nunca. Meu pai, todo mundo sempre me questionou porque meu pai nunca apareceu do meu lado. Porque meu pai era um agressor. Meu pai bateu muito na minha mãe. Eu carreguei minha mãe algumas vezes pro hospital. Essa marca que eu tenho na minha mão foi meu pai que me deu. Por isso que eu jurei que nenhum homem me tocaria pra fazer isso. Só que eu permiti ser ferida e abusada de outra forma. Você viu que ela disse assim, eu me permiti essa violência de outra forma. Na verdade, é a mesma coisa, tá? Porque quando a gente lá atrás, na nossa infância, aconteceu algo, foi instalado algo na gente, que um trauma, né? Que tem que ser assim. Um relacionamento tem que ser assim. Tanto certo, o pai dela também, ele era um grosso, estúpido com a mãe dela, verbalmente, né? E por vezes fisicamente, que ela mesma conta. E ela achou isso natural. Então, quando ela se envolve com um homem, aonde ele também, né? Ah, ele é grosso, é porque é assim. É o estilo do homem. Ela não se curou, ela não foi atrás disso, de limpar esses processos emocionais com o pai dela. E ela tende a ter a figura do pai, ela sobrepôs no Alexandre para que ele pudesse proteger, porque o pai não protegeu. Ela foi a protetora da família, ela é a irmã mais velha, ela foi que cuidou dos irmãos, então ela já amadureceu muito rápido, por isso que saiu de casa muito cedo, casou muito cedo, queria ter uma família estruturada muito cedo, porque para resgatar aquilo que ela não teve. Só que na verdade foi errado, porque ela não se curou, ela não perdoou, ela não teve aquele momento de desbloquear aquele trauma. E é isso que acontece muitas vezes. Você que tem algo lá atrás que não foi curado, você começa a repetir, mesmo que inconsciente, tá? Mesmo que inconsciente. Só que quando você começa o processo de autocura, o processo de autoconhecimento, você começa a enxergar aonde é a solução dos problemas na raiz. Onde é que tá lá a raiz? Você cura, você elimina, as coisas melhoram, as coisas ressignificam. Aí o que acontece? Não precisa, ela diz assim, as pessoas me perguntam por que meu pai não é presente. Não precisa você conviver, mas saber a diferença de honrar, de perdoar, tem tudo isso. E você traz pra sua vida adulta e vai se repetindo muitas coisas. Aquilo que meu pai fez com a minha mãe, aliás, eu prometi pra minha mãe durante muito tempo que eu nunca tocaria nesse assunto, porque eu sei que isso a machuca demais. E eu fui questionado por diversas vezes por que meu pai não aparecia na minha vida, o que eu tinha pra esconder. Ele torturava a gente psicologicamente dentro de casa. Muito. E essa marca que eu tenho na mão foi porque ele voou em cima da minha mãe, com um pedaço do sofá que ele arrancou, abriu a cabeça dela inteira, e eu voei pra cima dele. E ele só parou de bater na minha mãe quando ele me viu sangrando. Eu lembro até hoje como ele ficou. Como ele chorava e dizia, meu Deus, o que eu fiz? Foi a mesma reação que eu vi do Alexandre naquela janela, quando ele escutou a policial do outro lado falando comigo. Pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Você percebe que ela lembrou do pai dela quando ela viu o Alexandre, quando ela ligou pra polícia. A mesma reação do pai dela quando o pai dela machucou a mão dela. É aquela reação de medo. Bah, agora eu me ferrei. Agora eu fiz uma crueldade que você pego. Agora as pessoas vão saber. Então ela lembrou. E minha mãe sempre me apoiou muito. E eu sempre disse que minha mãe é um grande exemplo pra mim de coragem. Ela não tinha terminado os estudos e ela deu um jeito, ela fez supletivo, voltou a estudar. Depois de tanta coisa que ela passou, hoje tem doutorado, mestrado. Olha o que ela fala da mãe. Porque por mais que a mãe sofreu, mesmo assim ela tem, né, algo a enxergar de exemplo. Toda mulher pode sim, né, se livrar. Toda mulher tem o poder. É coordenadora de curso na universidade, é uma mulher incrível. Naquele sábado ela esteve comigo em casa e ela olhou pra mim e falou assim, porque até então pra ela o Alexandre é o genro perfeito. O Alexandre é o genro perfeito, porque ela também fazia essa projeção dele pros outros, para que ele fosse um cara legal, um cara bacana. E o manipulador, ele mostra, né, o santinho, né? Ele é um homem que ama, um homem que vai cuidar, né, pras pessoas. E acontece isso. Acontece isso na sua casa, na casa de quem, né, tá sofrendo essa manipulação constante. E quem sente é quem está convivendo ali. E tem muitos vídeos na internet aonde mostra ele várias e várias vezes sendo grosso com ela, e ela hoje ela admite que realmente era, tá? E que ela não percebia, porque a gente não percebe. Pra ela virou um costume, né? Como ela mesma disse. Fala assim, mãe, eu não posso repetir o que a senhora fez. Que vídeo dos dois, que ela mesma publicava no canal dela na internet, já mostrava que havia ali uma relação abusiva, só pelo tom das falas dele. Vai, Caveira. Não, se você me chamar de caveira de novo, eu não falo mais com você. Eu vou falar, a última vez que eu vou falar pra você. Nunca mais. Não, nunca mais.
Eu vou deitar. Agora vem sério. Nossa, Você vai brigar comigo aqui, primeira coisa. não, eu não tô brincando. Ah, não, você tá aqui surtando. Eu só vou conversar assim, vamos só. Isso não é elogio. Se o cara que fala que te ama olhar pra você e falar assim, nossa, tá gorda, hein? Tá com quantas arrobas? Escutei muito. Aliás, falava isso pra outras mulheres também, e por diversas vezes discuti com ele por isso. Ele falava pra outras mulheres também, preconceituoso com outras mulheres, por quê? Porque o homem psicopata, assim, desse nível, ele enxerga outras mulheres como seres inferiores a ele. Então, ele vai sempre subestimar, ele vai sempre inferiorizar, ele vai sempre fazer chacota com um ser que é menos do que eu. As coisas estavam erradas e que a gente corria perigo. Eu não hesitei em pedir ajuda. Mesmo quando muitos, depois daquela ligação, ainda tentaram me convencer de não ir pra delegacia. No dia seguinte também. Hoje eu entendo, porque eu passei na pele o que muitas mulheres já passaram. É exatamente isso, porque as mulheres voltam atrás. Você tá acabando com a vida do cara, ou teus filhos, pensa nos teus filhos, pensa na família. É o que as pessoas vão sempre falar. A sociedade tem uma crença, né, muito enraizada em que a mulher ela só vai ser feliz se ela não acabar com a família estruturada. Só que você tá lá. Quem tá de fora tá lá sentindo, tá ouvindo. Porque eu tô ouvindo. Quem é que gosta de ouvir ser chamada de gorda, de feia, de outros nomes, né, de nomes aí que nem vem ao caso aí falar, né, do qual eu já fui chamada muitas e muitas vezes e que eu acreditava realmente que eu era. Depois eu percebi, não, eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu não vou deixar ninguém me intitular de algo que eu não sou. Ou vão passar ainda. Eu agora entendo porque muitas chegam aí à delegacia, prestam queixa, mas depois elas voltam atrás. E não é... Ela teve coragem pra pedir ajuda, pra cortar esse ciclo vicioso de uma vez por todas, porque a dor foi muito forte. Tem pessoas que julgam e dizem, mas apanha porque quer, não faz nada. Tá ali porque quer, não faz nada. Entenda que muitas pessoas não conseguem, ninguém é igual a ninguém, cada caso é um caso, mas tem pessoas que não conseguem sair daquele ciclo vicioso por N questões, porque a dor não foi tão grande. Foi aguentando, aguentando, a gente é igual um copo, né? Vai se enchendo muitas vezes. Quando tá aqui no topo, um pingo desmorona tudo. Sai, transborda aquela água. E quando a dor é forte demais, a gente sim consegue sim se livrar. Então eu digo, suas lindas, não deixe a dor ser muito grande. Não deixe cada trauma ficar mais instalado. Se livra, se liberta disso hoje, ontem, já. Ainda bem que Deus me deu coragem de eu pedir ajuda aquele dia. Não foi só ajuda pra não apanhar mais, pra não ser mais agredida, mas pra cortar esse ciclo vicioso de uma vez por todas. Dá vergonha, muita, de você ser escoltada por policiais até um hospital e você, quando entra no PS, mesmo com uma policial feminina do seu lado, com outras pessoas, o médico olhar pra você, o que aconteceu? Eu não falei que eu caí da escada, eu não menti em momento algum. Eu mostrei meu braço e falei, isso aqui é ferimento causado por trauma de porta que foi fechada no meu braço. Ela tomou uma atitude que ela agora, tipo, até no pronto-socorro ela falou, foi assim que aconteceu. E ela tá assim, tipo, foda-se porque os outros vão falar, não tô nem aí. E é exatamente isso. Entendam, suas lindas, que a lei funciona assim. A lei, ela só não funciona para aquelas que não vão procurar. Porque tem muitas mulheres que vão até lá, mas voltam atrás, não vão a fundo. E tem pessoas, as crenças, né, humanas dizem assim pra vocês, as pessoas vão falar assim, lei nenhuma presta, lei nenhuma funciona, não funciona porque a pessoa não vai atrás. Porque ela funciona sim. Uma rede de apoio existem. Procurem pessoas que realmente vão apoiar totalmente você. E saiba com quem falar, né? Você já deu entrar. Pela Maria da Penha. A lei tá pra nos proteger. Ela foi criada por conta de uma mulher que foi vítima disso. E tantas outras que também foram vítimas. Eu cansei de dar... Eu dou notícias sobre isso todos os dias dentro do Hoje em Dia. A lei é cada vez mais forte. Ela mesmo falava, né, de outras mulheres, dava notícias e estava acontecendo embaixo do nariz dela, no teto dela, e ela não entendia. E acontece isso com muitas mulheres. Aconteceu comigo também, de eu ser julgada, de eu ser intitulada por nomes, por características, as quais eu não era. E eu achava que isso era normal, natural, acontece com muitas mulheres, assim, que chegam ao processo e que a culpa é sempre tua. Eu fiz isso porque você é louca, porque você grita, porque você se altera. Mas pra uma mulher se alterar, pra uma mulher dar uma de louca, por que a pessoa tá envolvida com uma pessoa louca, né? Por que eu enlouqueci? Será que a pessoa que enlouqueceu, ela é louca porque ela é louca de natureza ou porque alguma coisa tá de errado ali, né? Então, e a lei funciona ali, ela diz que ela se separou. Ela se separou através da Lei Maria da Penha, que é muito mais rápida. Eu não vou falar nada pro meu filho porque eu quero que ele, quando crescer, tire suas próprias conclusões e não tenha as mesmas feridas que eu tenho, que eu carrego. Os filhos é uma rede muito fraca, né? Porque entenda que a gente não pode colocar os filhos no meio, né? O pai é o pai, né? Tem ao lado da mãe. O pai, muitas vezes o agressor, ele pode ser agressor somente com a vítima, mas ele é sim um pai. Então é uma coisa bem complicada ali, né? Por isso que é necessário ajuda. É necessário as redes de apoio certos, terapias, psicólogas, assistentes sociais, seja lá o que for, né? Alguém que vai poder auxiliar, né, filhos que necessitam também ao entender, né? Mas entender no tempo certo e com pessoas corretas. Para não criar traumas, para que também não faça essas histórias ser repetidas cada vez mais. Sabe que vocês estão se separando, mas ele não sabe o motivo exatamente. Ele sabe que o pai e a mãe
não podem mais ficar juntos. Ai, tô feliz que agora eu consegui falar. É que eu precisava me cercar de segurança primeiro pra poder falar. Emocional, jurídica também e física. Agora eu consigo falar. É tão bom quando a gente consegue falar, né? Parece que sai um peso das costas. É maravilhoso quando a gente consegue tirar toda essa culpa da gente, né? Que não é nossa. Essa culpa nunca é nossa. Porque a gente não pediu. Ah, seja grosso comigo. Me chama de nome. Não, você não pediu isso, né? Então, se por muitas vezes acontece isso na sua vida, entenda, minha linda, entenda que isso pode sim, e a proporção é sim ser maior do que anterior. Ah, mas ele só fez isso, ele vai mudar. Na próxima vez vai ser maior. Ah, ele fez isso, vai mudar. Na próxima vez vai ser maior. Então, perceba os sinais, não se permita. Entenda que você merece, que você pode, que você consegue sim, né? Tem muitas. Hoje as redes sociais estão aí para isso, para auxiliar. Antigamente era bem mais difícil, não tinha uma rede de apoio, não se sabia por onde começar, para onde percorrer, não existia leis que auxiliavam. Hoje tem tudo isso. Então não deixe acontecer o pior com você. Certo? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, comenta aí. E vamos sim, juntas serem muito mais fortes. E também lembrando que nem todo homem é agressor. Nós estamos falando somente de agressores, tá? Não levem isso para um trauma, né? Que realmente, agora eu não quero mais. Não. Até mesmo a Ana Hickman falou no vídeo que ela não tá falando do homem, ela tá falando do agressor, né? Então é isso aí. A gente sim merece ter relacionamentos saudáveis e que existe sim. Existe homens que valem muito, muito a pena se relacionar. E um beijo. Até mais.